Bom dia a todos. Vamos então ao céu e inferno. Né? Estamos no ponto 17 das leis da justiça divina. Né? Vamos seguir a rotina. Eu leio um pouco, a Sueli interrompe, aí acabou o estudo. Entendeu? Eu não achei aqui, não. Fala de novo para mim. A É página página e o... 137. É o livro... O céu, Ai, gente, Céu eu e tô no livro Inferno. errado. Ah, pois é. Eu tô no livro errado, disfarce. Juliana 2. Todo dia estava estudando no Nem Céu Nem Inferno. Eu tava no Nem Céu, Nem A página Inferno. ela estava dando a página do Céu e Inferno e o pessoal não achava no Nem Céu e Inferno. Porque é óbvio. É outro livro. É o mesmo capítulo, exatamente o mesmo capítulo. Né? Tá? Não, Ok, e ela achei. cobrando. Como é que é? Nota. Mas você não vai ler a nota? Ela, que nota? Tudo, que nota? Tem nota? Que nota? Eu tô no Céu e Inferno. Meu Deus, você come muito chocolate. Eu falei pra ela, ficar comendo biscoito de chocolate. Tá, é 137 qual item? 17. Vamos lá então, eu vou ler um pouquinho. Embora a diversidade das punições seja infinita, há aquelas que são inerentes à inferioridade dos espíritos e cujas consequências, exceto as nuances, são quase idênticas. A punição mais imediata, sobretudo para os que se apegaram à vida material, negligenciando o progresso espiritual, consiste na lentidão da separação da alma e do corpo, nas angústias que acompanham a morte e o despertar na outra vida, na duração da perturbação que pode durar meses e anos para aqueles, ao contrário, cuja consciência é pura, que durante a vida se identificaram com a vida espiritual e se apegaram das coisas materiais. A separação é rápida, sem abalos, o despertar pacífico e a perturbação quase inexistente. E aí, algum comentário? Eu achei interessante esse item 17, porque aí vem a explicação embaixo, né? Ele coloca aqui, ó, embora a diversidade das punições seja infinita, aí a gente afasta a ideia de causa e efeito, né? Que a gente tem falado tanto. Há aquelas que são inerentes à inferioridade dos espíritos. A gente fala, nossa, mas então existe alguma coisa igual? Mas é o estado que o espírito se encontra, né? E aí ele vem falando que é da separação, são coisas dessa natureza, e não exatamente experiências que são pré-determinadas para uma outra vida para que você pague. Então, eu achei bem interessante, porque, para mim, ele faz essa... Eu li dessa maneira, né? Esclarece tudo aquilo que a gente entendia errado. E é uma, Né? Tudo que a gente... Nós evoluímos por gradação, então o nosso apego é tudo diferente. Eu posso estar um pouquinho à frente, eu posso estar um pouquinho atrás, então aí o meu apego é menor, é maior, de acordo com ou seja, é de acordo literalmente com cada um de nós. E a punição não é dada, né? A punição é que eu acho. Ou seja, se eu passar por uma mesma situação que você, nós temos exatamente, praticamente o mesmo ponto que a gente tem que se desenvolver. Mas você está mais à frente do que eu vou demorar mais para ter uma compreensão. Eu posso demorar mais, né? Não, né? E além disso, a minha capacidade de entendimento naquele ponto pode fazer com que eu me adiante e passe você. E ao passo, exatamente. É e aquele pode estacionar. Então você não tem uma regra de não, quem veio primeiro, aquilo que a gente já falou, né? É como a sala de aula, né? Tem Exatamente. uns que tiram nota boa, assim, que entendem colégio... rápido. Tem os que entendem rápido e os que entendem devagar. Justamente. Eu teria aqui uma pergunta para fazer. Ele fala assim, nas angústias que acompanham a morte, despertar na outra vida e na duração da perturbação. Qual que é a diferença de angústia para perturbação? Não é praticamente a mesma coisa? Angústia é estreiteza, grande aflição acompanhada de opressão e tristeza. Eu estou vendo o dicionário aqui. Gente, perturbação, será que não é aquele estado? Aflição, você foi contrariado, aflito. E o outro qual é o outro item? Perturbação, mas... também... Não, mas será que essa perturbação... Será que essa perturbação não é aquela perturbação do despertar que tem lá no Livro dos Espíritos? Que o espírito fica
onde estou, quem eu sou. É isso aí. Mas é angustiante também essa situação de perturbação. Ele demora, É? assim, durante a perturbação, ele demora a reconhecer o que está acontecendo com ele, onde ele está, Eu acho Eu que concordo, reconhecer o que Rosângela. Mas aconteceu por que com será ele. que ele usou duas palavras? Porque, por exemplo, a perturbação é angustiante, mas nem sempre a angústia é perturbação, né? Tem Então, justamente. será razão. que é É, isso? É isso aí. Eu acho eu que é estou isso, pensando, Eliane. É que tem que ver eu assim, estou pensando com vocês. na Eu acho que a legião, angústia é por causa da inferioridade, que é o apego, e Sim, da punição, que é o sofrimento moral. é que Por são isso ele dois tem angústia. momentos. É que são dois momentos, você é, percebe? Um é é, na morte. Inclusive, eu citei o trecho, nem estudei, né? Mas lá na frente, no passamento, logo deve ser na primeira página de vocês, tem 4 itens lá no passamento, tá? Que explicam quando a gente morre, quais são os extremos que acontecem. É o que ele fala lá. Tem várias gradações, mas quais são os extremos? Quer ver? Eu cheguei a marcar aqui os extremos do passamento. No passamento aqui, ó. Eu já acho em 2 segundos. é o primeiro capítulo do segunda parte. É, isso aí. Tá aqui. Ele diz assim, eu vou ler um pouco antes, tá? Não, vou ler em cima. Estabeleçamos inicialmente, à guisa de princípio, os 4 seguintes casos que podem ser considerados situações extremas, entre as quais há uma infinidade de gradações. Primeiro, se o momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito estiver completamente finalizado, a alma não sentirá absolutamente nada. Tá? Ou seja, eu estou pressentindo, eu imagino assim, né? Eu basicamente eu quase que sei que está acontecendo e eu não tenho apego. Quando chega a hora, eu sei que o corpo está morrendo e eu sei que eu tenho que ir embora, eu sei que eu tenho que desconectar. Eu desconecto, não tenho apego. Né? Segundo, se no momento da extinção da vida orgânica a coesão dos 2 elementos apresenta-se em pleno vigor, produz-se uma espécie de ruptura que imprime uma sensação dolorosa na alma. Eu imagino que é quando de repente, você sofre um acidente e morre. Sim. Você não esperava, não tinha como esperar uma situação dessa. Né? Isso daí dificulta. Né? Isso daí chega a causar uma sensação dolorosa, porque foi muito abrupta, eu imagino. Né? Terceiro, se a coesão é fraca, a separação é fácil, transcorrendo sem choques. Novamente, né? Quer dizer, você não tem muito apego à matéria, então a coesão ela por algum motivo é fraca. Né? Ou você está no momento que já está se separando, então você não tem choque nenhum. Você desprende. Eu acho que isso tem a ver com os espíritos também mais evoluídos. Né? Quarto, tendo a vida orgânica cessado por completo, se ainda existirem numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo, até que o laço esteja inteiramente desfeito. Ou seja, eu não quero morrer. Verdade. Entendeu? Eu quero ficar nesse corpo. Eu quero ficar nesse corpo. De qualquer maneira. Quer dizer, o corpo já foi e você fica ali grudado, querendo achar. Pode ser por falta de conhecimento. Quer dizer, pode ser que é aquela história de que o espírito se acha vivo, né? Eu imagino que passa por aí também. Ele se acha que ainda está vivo. Né? E ele, inclusive, passa anos, às vezes, achando que está vivo, né? Como a gente tem alguns relatos aí. Então, isso daí é o momento da morte. Aí, quando você sai da morte, você tem a perturbação. Eu entendo que são 2 momentos diferentes. Aqui Desculpa. vocês me tiraram a dúvida, porque a angústia, a perturbação seria uma parte da angústia, vamos dizer assim, né? Uma da parte do sentimento. Então, faz sentido aqui atrás. É isso mesmo. É que eu não tinha entendido porque ele tinha usado as 2 palavras. Qual era a diferença? Para mim era muito parecido, mas não é parecido.
Não, Uma está dentro da outra. Então seria angústia porque ele ainda é apegado. Isso. E a perturbação pertence à angústia também. Não, é Quem só está você- angustiado também está meio perturbado, né? Não, Porque é não assim, está só enxergando você bem. ter- só A gente perturbação é o tempo de duração, né? Porque Não, todos Isso. passam não, pela não. perturbação. Eu acho que não. Eu acho que a perturbação. Não. O a relato perturbação dos espíritos é na o que segunda vem parte. depois de você morrer. Entendeu? Você morreu, vem a perturbação. O corpo findou, a vida orgânica findou. Não, mas não é. Aí todos vão ter Não. uma certa perturbação. Não, é quando desconecta. É quando o perispírito e o corpo se separam. Aí é que eu acho que começa a perturbação. Eu posso ler para vocês duas perguntas Deve. do Livro dos Espíritos? Está no capítulo Perturbação Espírita. Na 163, vem, deixando o corpo, a alma tem imediatamente consciência de si mesmo? A resposta, consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. Eu acho que essa perturbação que ele está falando é isso aqui. Aí a 164, ele vem. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a Isso. perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Aí a resposta, não. Por isso depende da sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, eu acho que esse estado de perturbação é quando acontece a morte e ele vai se reconhecer. Existe a angústia quando ele é inferior. Então, ele tem esse apego à matéria e vive todas aquelas coisas ruins, aquelas impressões que a gente ouve, né, de apego ao corpo, do corpo Então decompondo. você disse que é um momento só. Oi, Sueli, qual que é a questão que você Pode leu ser. aí para me deixar anotado aqui? Deve ser o 257. Ah, 163. 163. Beleza. Tem também, porque também perturbação é também da física, né? Então, por isso que eu acho que Kardec usou, porque é bem uma coisa do momento, entendeu? Não é uma coisa, por exemplo, angústia, mas, né, é mais sensação, vamos dizer. Angústia é uma coisa e perturbação é outra. Tem perturbação de forças, de corpo celeste, tudo, entendeu? Então, pronto, já dirimiu na dúvida. Mas basicamente isso aqui está ligado realmente à evolução moral, ou seja, eu li alguns espíritos bons, né? A gente vai ler mais adiante, e teve espírito que em 7 horas já estava consciente, tranquilo. Uhum. Aí ele não tem angústia, não experimentou a angústia. Não, ele não experimentou a angústia, ele ficou um pouco assim, acordou e daí a pouco já estava falando com a gente, entendeu? Quer dizer, e tem a compreensão dos dois mundos, que ele está no mundo espiritual. E como era no mundo material. Ele tem a vida dele, que ele saiu, os amigos. Ele sabe distinguir isso. Ô, Sueli, você leu a 163, né? A 163 e 164. A 163. Deixando o corpo a alma, tem imediata consciência de si? Aí ele responde, né? Consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. E esse algum tempo é de acordo com aquela individualidade. Lê de novo o começo. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si? É a pergunta. Então, mas é por isso que eu falo. Aí ele responde, consciência imediata não é o termo. Aí ele fala, ela fica perturbada por algum tempo. Então, assim, é para todos. Todos vão ter a perturbação após o desencarne. Só que o tempo é diferente de acordo com a evolução daquela individualidade. Isso daí, Sueli, que ela falou, é a minha impressão, que eu já vi. Deixando o corpo, a alma. Ou seja, depois que ela desapega, começa a perturbação. Mas depois que ela morre, na verdade. Depois que o corpo finda a vida orgânica. Não é depois. Pela frase, é depois que ela se separa. Porque eu posso morrer e continuar pegado ali. Ah, entendi, Satiro. Por isso que eu comecei a falar. Você está dizendo. Entendeu? Ou seja, enquanto o perispírito está conectado ao corpo, está morrendo ainda. Entendi. Lê a 165, tem um complemento ali bem interessante.
Do próprio Livro dos Espíritos. É mesmo, ele fala assim, deixando o corpo, a alma. Então, a alma já deixou o corpo. Não, mas ela já deixou. Se já deixou, ela desconectou. É o que ele está dizendo, Aí começa a perturbação. Justamente. Aí a 4, né? Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Aí, ó, novamente. Não, pois isso depende da sua elevação. Justamente. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente. Quase imediatamente, é o tempo de cada um. Mas aí você vê... Porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Ó, ele já desapegou enquanto encarnado, né? Justamente. Enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo a impressão da matéria. Então, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo a impressão da matéria. Então, essa alma, esse espírito vai conservar a impressão da matéria e por isso ele vai ter dificuldade no desprendimento. Que, na verdade, e essa angústia dele vai ser maior. Não é na vida, não é nessa vida que você faz isso. É o grau que você é. Se eu sou um espírito já está mais desapegado, quando eu encarnar da próxima vez, já é muito mais fácil para mim retornar. Porque eu já vim mais elevado. É um aprendizado de várias vidas. À medida que o aprendizado vai se dando, vai ficando mais fácil. Mais natural, né? Eu lembro que o Paulo fala que espírito simples e ignorante, ali nas primeiras vidas, ele não tem todo esse trajeto que os espíritos estão falando aqui. Ele não tem. Porque, justamente... é como se fosse os animais. Não tem. Mas aí é um outro aspecto, né? Aí não é o aspecto... Agora, para já espíritos que já têm o livre-arbítrio, já têm várias vivências, daí tem essa perturbação. O ponto né? Ou seja, que os dois estados de morte são influenciados pela evolução do espírito. O que manda é a sua evolução. Que é aquilo, né? Quer dizer, é ele mesmo, somos nós mesmos que causamos para nós a punição, causamos tudo. É a questão da psicologia da alma. É só a gente que fala a gente. Não tem ninguém impondo pena nenhuma, fazendo você demorar mais tempo, ou fazer de uma maneira ou de outra. Nada disso existe. E além do apego à matéria, vamos dizer assim, que seria o corpo, ou as coisas, ou as pessoas, ele tem um apego à personalidade, né? Ele não tem consciência ainda que ele é uma individualidade. Você está mudando o termo. Apego à personalidade é apego à matéria. Que só existe personalidade na matéria. Porque às vezes a gente fala assim, ele tá tendo essa dificuldade, né? Como que tá a palavra que a nossa amiga aí questionou? Foram duas palavras. Perturbação. A angústia, né? Ele tá tendo essa angústia aí porque ele é apegado à matéria. Mas vamos distinguir o que significa apegado à matéria, né? Apegado à personalidade, apegado às coisas materiais que ele vai deixar aqui, apegado ao corpo dele, apegado às pessoas, meu filho, meu esposo, meu trabalho, é tudo apego. Não, orgulho também. Orgulho, vaidade, tudo isso. Para consigo mesmo, né? Para consigo. São as coisas que eu tenho apreço e que eu tenho aqui na matéria e que eu vou perder se eu for fora. É que nem você falou, Satiro, pessoas que já estão com o corpo com doença terminal, mas ela não quer sair do corpo, ela quer aquele corpo, mesmo farrapinho, ela quer continuar aqui com aquele corpo farrapinho. Aí você vai perguntar para a pessoa, mas por que você tem tanto medo de desprender desse corpo que não tem, mas não te oferece qualidade de vida, não te permite andar, nada, a pessoa está acamada. Aí ela fala assim, eu não sei para onde eu vou, eu não quero deixar as pessoas. É isso mesmo. Eu não quero ficar sozinha. Ou então, assim, eu acho que eu vou para o inferno, porque eu não fiz nada de bom. Aí é todos esses sofrimentos morais aí, né? Um ponto que o pessoal comentou na outra, que eu não esqueci de falar aqui, que é pertinente.
Você vê como é a visão do movimento espírita. É a história do fluido vital que se esvai. Não tem nada a ver com é o verdade. O fluido vital não se esvai, ele está em tudo. Justamente. Entendeu? Está em tudo. Não, porque chegou a sua hora. Por quê? Porque o fluido vital acabou. Não, está em tudo, a gente está imerso. Não, peraí. O fluido vital não é o fluido cósmico universal, é outra coisa. Não, é o conceito do fluido vital. O conceito antigo. Tudo vem do fluido cósmico universal, é tudo fluido. O fluido vital não, abandonou, é aquele conceito errado que os espíritas acham que vem da espiritualidade e que anima o corpo da gente. Aí quando ele acaba, você morre. Fluido vital não era aquele entendimento que o pessoal tinha, que era o que dava vida ao corpo? É isso. Lá na ciência lá do século XIX? Mas o espírita acha que isso é do mundo espiritual. E, Satiro, essa dúvida é muito comum. A gente muito ouve comum. muitas pessoas falarem isso. Eu cheguei perto da pessoa lá, acamada, ela estava com fluido vital. Eu achei... Gente, pelo amor de Deus, se você pegar o resfriado, que nem eu, você vai ficar assim, murchinha. Vai ficar com fluido vital baixo. Aí amanhã você ganha uma carga nova. Eu vou na Amazon comprar um fluido vital. Você está com pouco fluido vital, eu vou doar um pouco do meu para você. Não, a gente está imerso, é um pleno. Mas só que eu estou falando, essa visão do fluido vital tradicional no movimento espírita é completamente contradita só com esse item daí, entendeu? Ou seja, tem nada a ver com nenhum fluido, tem a ver com Satiro, essa daqui é uma excelente pergunta, hein? Essa daqui, dá uma... Não, é o fim da vida orgânica, ou seja, se eu estou aqui e explode uma bomba atômica ali, acabou, minha vida orgânica encerrou, entendeu? Ou seja, não tem nada a ver com o meu fluido vital evaporou instantaneamente. Não tem nada a ver com o fluido vital. Meu corpo acabou. No meu corpo acaba, o meu espírito não sai radioativo por aí brilhando, entendeu? Sofreu uma combustão. Apaguei. Pronto. Quer dizer, não tem uma resposta. Mas vamos em frente. Mais alguma coisa? Só um momentinho. Eu lembrei de outro apego também material, que fala, a pessoa está apegada materialmente. É no sentido de estar apegada aos filhos. Eu não posso morrer porque os meus filhos ainda não estão criados. Eu não posso morrer porque eu tenho que cuidar dos meus pais. Eu não posso morrer porque eu tenho que concluir aquele negócio lá no projeto da empresa lá que eu tinha para fazer. Eu não posso morrer porque a humanidade todinha depende de mim. Não, porque o meu dinheiro vai ficar para quem? O Ávaro, entendeu? Também. Eu não posso morrer porque eu vou deixar tanto dinheiro e daí as pessoas não vão saber administrar. Aí tem vários motivos. Assim, esse segundo item aqui, quando eu li, eu fiz umas anotações aqui, ó. Se no momento da extinção da vida orgânica, a coesão dos dois elementos apresenta-se em pleno vigor, reproduz-se uma espécie de ruptura que imprime uma sensação dolorosa na alma. Aí eu coloquei aqui como se fosse a atração de átomos, moléculas que constituem um corpo, essa atração. Aí ele fala aqui no terceiro, se a coesão é fraca, a separação é fácil, transcorrendo sem choque. Então, quem é que dá essa coesão? Quem é que dá essa atração e essa dispersão? É o espírito, é a vontade do espírito. É o perispírito. Tem nada a ver a vontade da individualidade. Então, se ela está conscientizada de que aquele corpo não oferece mais para ela condição de vida, ela começa ela mesma, através da vontade dela e da consciência dela, dar esse início dessa dispersão, dessa separação, né? Mas não tem nada. E aí vai tornando também fácil ali a desprender o perispírito, desprender do corpo material. Exatamente. Mas isso aí, você citou alguma coisa de átomo, não tem nada a ver com átomo. Isso tem a ver, porque o perispírito não tem átomo. Isso tem a ver com a coesão. Não, eu estou falando do corpo físico, corpo material. Atração de átomos e moléculas que constituem um corpo. Ela está explicando o que é coesão. A vida orgânica, mas aí você está botando as palavras bonitas para falar a vida orgânica. Sim, o corpo físico, né? Agora, quem é que
Mas não é o corpo. É a partir de quem? A partir da individualidade e da vontade do espírito. Não. Que vai se iniciar esse processo. Que aí eu acho que é o desenlace, sabe? Já começa o perispírito a desenlaçar daquele corpo material. Então, o que diz é que o espírito se separa quando acaba a vida orgânica. Então, não parte o espírito. Então, mas a gente leu aqui que quando o espírito ele se conscientiza que ali é o momento Ali, tá escrito isso. é o momento da morte, ou que está iminente o momento da morte, e ele não é apegado ao corpo físico, nem a nada das coisas que eu citei, ele mesmo já dá esse processo. Então, a crise da morte para ele vai ser rápida. Vai ter É o item 1. Eu nunca item vi 1. Aí no 207, item 1. Lê então aí, 207, eu não sei o que você está falando. Pode ler, Bruna. É o primeiro item. Primeiro item. Mas é do livro dos espíritos? Do que não, que no próprio capítulo 1, passamento. Bom. Aqui. Pode ler. Tá, eu vou ler então. Se no momento da morte, em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito estiver completamente finalizado, a alma não sentirá absolutamente nada. E é legal que tem embaixo, depois a gente fala do segundo item, que vai falar dos opostos, né? Situações opostas. Pois é, mas lê a primeira frase que você leu aí. Se no momento... Em que se extingue a vida orgânica. Ponto. Viu o que eu falei? Ou seja, o perispírito, ele não encerra a vida orgânica. A vida orgânica encerra e o perispírito parte. Entendeu? Agora, o desenlace só vai se dar quando o corpo se extinguir totalmente. Não. Porque se o espírito falar assim, ó, eu sei que o meu corpo tá morrendo mesmo, então eu vou me desprender dele um dia antes. Daí ele tá infringindo a lei. Não é isso que diz aí. É quando a vida orgânica do corpo acabou totalmente, o espírito já desprende. Não, também não. Porque o espírito tem vontade, como a gente leu no exemplo logo adiante. Ele tem vontade e ele pode querer ficar ali forçando para ficar conectado na matéria morta, inorgânica. Mas foi o que eu disse. O item 4. É a partir da vontade da individualidade. Ela vai ficar presa ou ela vai se desprender facilmente. Mas aí percebe que tem uma diferença. O que eu falei é o seguinte: o espírito não encerra com a vida orgânica. Não. A vida orgânica encerra e daí eu posso querer ir ou querer ficar. Aí tudo bem. Mas mesmo que ele queira ficar, ele não vai ficar, porque a vida orgânica acabou. Não, ele fica até. Ele vai ficar com as impressões, ele não vai ficar no corpo. Não. O item 4 dessa mesma página. Olha, dá uma olhadinha, gente. Tendo a vida orgânica. Né? Lê na sequência. Tá, então eu vou ler o segundo. Eu posso dar uma lida, então? Começa do 1 de novo, Bruna, daí a gente tenta ficar quietinho para ouvir na sequência. Tá bom. Então eu vou ler do 1 ao 4, porque eu achei tão interessante e depois eu vou fazer um comentário. Se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito estiver completamente finalizado, a alma não sentirá absolutamente nada. Aí no segundo item, se no momento da extinção da vida orgânica, a coesão dos dois elementos apresenta-se em pleno vigor, produz-se uma espécie de ruptura que imprime uma sensação dolorosa na alma. Sensação, tá vendo? Sensação. Item 3, se a coesão é fraca, a separação é fácil, transcorrendo sem choques. Item 4. Tendo a vida orgânica cessada por completo, se ainda existirem numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo até que o laço esteja inteiramente desfeito. Aí ele está falando das variações, né? De cada caso tem uma variação. O desprendimento pode ser mais rápido, pode ser mais devagar,
né? E aí é o que o Sátiro estava falando, que existe aí o próprio apego ao corpo acaba, de uma certa forma, atrapalhando esse processo. Então, em vez de ser um desligamento mais suave, né, que é quando o espírito já tem uma certa condição, uma maturidade espiritual, essa separação vai ser melhor. Mas quando o espírito ainda não tem essa consciência, né, de que não acabou ali com a matéria, então ele vai ter uma dificuldade maior para se desprender. E aí depois que tem lá aquela parte da consciência, né, de quando tem essa separação e a libertação, né? Olha, por coincidência, a gente está estudando com o Sátiro, todo mundo lá, exatamente um artigo sobre isso, né, o Sátiro? E a gente discutiu isso em acho que foram quase 4 horas. Esse item a Depois gente ainda trouxe, não encerrou. lembra? Esse item eu trouxe, porque eu achei por acaso. E ainda não encerrou o assunto. A gente já estudou duas, ainda não encerrou porque a gente ficou ainda cheio de dúvidas. Então, eu acho que esse assunto, eu acho que é um dos mais intrigantes para a gente, porque a gente não sabe o que... É uma coisa assim que eu acho que o ser humano ele fica muito perturbado em não saber como que acontece, como é que a gente não entende esse mecanismo. Então, a gente está discutindo tudo mecanismo aqui, né? Não estamos discutindo consciência. Então, causa essa angústia, eu acho que na gente, essa ansiedade, assim, ansiedade, né? E às vezes é uma coisa tão simples, gente, né? Só fazendo. Não. Eu quero que seja simples. Fala, Conde. Quando eu ia falar o seguinte. Deixa o Conde falar, gente. Para compreender a complexidade do que ele está falando aqui, é algo que ainda não tem nenhum livro, não tem nenhum que pode dizer, sabe por quê? Porque depende muito da individualidade, da experiência de cada... Porque quando fala aqui de vida orgânica, o que nós estamos pensando? Cessou a vida orgânica, o espírito se desprende. Vida orgânica de quem? Por exemplo, o corpo morreu ali, você acabou de ter um ataque do coração e morreu. O coração funciona, o rim funciona. Não. Você teve um ataque do coração, morreu, o coração parou de funcionar. O coração não funciona, mas se quiser fazer doação de órgãos. Então, aí que vem, veja bem. O cabelo continua crescendo? Sim. Sim. Unha continua crescendo? Então, cessou que vida orgânica? Porque a vida orgânica das células do corpo levam até 24 horas para todo esse cérebro. Não, tem umas que demoram mais, Sátiro. Não, a ciência diz que a do cérebro é que leva mais tempo, 24 horas. Tá, e os pode cabelos? Prolongar um pouco algumas delas. Então, o cabelo, por exemplo. Não, estou te falando o seguinte. Doação da pele. A Cláudia já te explicou a questão do cabelo. É a pele que vai se retraindo, parece que o cabelo está crescendo, mas não está crescendo. Aqui a pele está morrendo, está tudo morrendo em volta, está indo para trás, também, parece que está. Então, a mesma coisa, não está crescendo. Agora vamos analisar. A gente pode dizer que é 24 horas, porque nós estamos falando de vida orgânica. Isso. A vida orgânica, cada célula, cada Mas é o que eu estou falando, a ciência diz que a última célula que morre é a do cérebro, que leva em torno de 24 horas. A ciência já analisou. Por exemplo, teve um deles que foi, como é que chama quando tira a cabeça? Fala, decapitada. Aí ele fala assim, por que a pessoa... Aí o Kardec chama o cara... Aí falou assim, por que mudou sua feição quando você morreu? Né? Quando você foi decapitado? Aí ele falou, por causa do sistema nervoso, né? Que consegue ainda tá passando lá para mexer, né? Que a gente o sistema nervoso, igual o da RAM, né? Que ainda mexe quando tá coisa. Então ele falou, não, é o sistema nervoso, não tem nada a ver com o meu espírito. Que o cara falou. Mas aí que fala. Exatamente. Aí vem, nós estamos falando, a vida orgânica é muito mais complexa. Porque o próprio corpo nosso, ele dá lugar a vários outros princípios espirituais, como algumas bactérias que vivem e convivem conosco, que continuam dentro do corpo. É como que elas são como parasitas, mas qual que é o meio de vida delas? O próprio corpo nosso. Então, quando eu falo vida orgânica, aí tem de ver qual vida orgânica. Por que alguns mas é do nosso corpo. Então, o Kardec vai falar.
Quando ele fala vida orgânica, para mim, isso é uma boa colocação, Conde. Para mim, o meu entendimento é que nós estamos falando, perceba bem, não do corpo como um todo, mas de cada célula que está no corpo. Porque o perispírito, ele é conectado ao princípio espiritual da célula. Enquanto aquela célula estiver viva, ela tem vida orgânica. Então, quando fala encerra a vida orgânica, não é assim que eu morro. É um tempo depois, umas horas, né? Como eu disse, o que eu descobri é que é 24 horas. Em torno de 24 horas que a última célula vive ali. Ou seja, depois de 24 horas, eu posso continuar conectado, como diz no item 4? Posso. Eu posso ficar ali. Eu posso ver os vermes comendo o meu corpo e a minha angústia deve ser enorme ali, entendeu? Por quê? Porque eu tenho um grau de evolução que me dá esse apego, dizendo, não, peraí, mas eu ainda não morri. Inclusive, num outro trecho ele diz isso, né? Que é a mesma coisa, tem muito espírito que se acha vivo. E que, entendeu? Ele continua se acreditando vivo, porque esse apego é muito grande à matéria. E quando se diz apego à matéria, não é só uma sensação. Não, eu fico imaginando. É um apego mesmo, ele vai lá e gruda na matéria inorgânica. Eu fico imaginando outra coisa. Fica junto com o corpo dele, decompondo ali por anos. Quando você pega, por exemplo, Leibniz, você pega o Mesmer, você pega alguns outros pensadores, o que eles falam nisso daí? Como eles têm uma noção da mônada, né? A ideia de que eu sou um governante de um mundo à parte, que é o mundo que é o meu vaso físico. Então, eu sou o governante desse vaso físico. No fundo, o que acontece? É o apego ao poder. Quem comanda o vaso físico? O espírito. De repente, esse vaso físico, que é o mundo que você entronizou como você sendo o rei dele, você não quer largar. O que acontece? Aquela coisa, eu não quero largar o poder. É hora de partir. Não é só questão de poder, eu acho. Vai de cada um, né? Eu acho que o apego à matéria, Conde, é muito mais amplo e permite o motivo que eu me apego à matéria vai diferenciar de um para o outro. Não, mas eu vejo, por exemplo, você poder pega, por pode exemplo, ser deles. Você pega, por exemplo, o homem nas primeiras encarnações, que ele é puro instinto. Ele não está tão apegado à matéria. O que ele está apegado? A satisfazer as necessidades dele. O corpo morrer, ele não sente mais necessidade, ele fica num plano espiritual, numa nice, não tem sofre, porque não tem culpa moral, não tem nada, não tem responsabilidade, está satisfeito porque não precisa mais comer, não precisa mais beber, Sim. Não sente mais cansaço, ele fica num êxtase. Mas também não começou o processo de evolução ainda, né? Então é uma coisa meio... Começa o apego. Agora, por exemplo, o homem que já sabe... se eu posso, no dia de hoje, eu vou preparar o ideal, vou tomar uma cachaça com um monte de torresminho no final do dia. Isso. Ele já planeja algo que vai lhe dar prazer. Não, mas o torresminho de repente, ele está interrompido é uma comida disso. celestial, ele tem lá no outro plano. A Sueli me contou que tem. Tem no céu do Satiro. No meu céu tem torresminho. Tem o banquete. Mais, é que eu não bebo. Mas assim, isso aí que você está falando é aquilo que a Rosângela falou. São inúmeros motivos que a gente tem apego, entendeu? Não, o que eu digo é o seguinte, nós não sabemos ainda conseguir descrever com palavras, nenhum espírito conseguiu, porque é algo que só nós vamos saber enquanto no mundo, na erraticidade. Como é que varia essa ligação? Porque nós sabemos que o nosso vaso físico, cada partícula dele está ligado com um princípio espiritual do lado de lá, que está unido ao nosso perispírito, num certo sentido, durante esse tempo, e está tudo unido aqui, um monte de feixes unidos. Então, são feixes individualizados. É uma imagem, né, que a gente tem, né, o Conde? Não, isso é certo. Feixe unido, de cordão de prata, é tudo imagem que a gente fez. É imagem, mas existe uma ligação. A gente fala do feixe, mas a gente sabe que são ondas. Não é algo que dá para ser visível a olho nu. Perispírito, gente. Se você usar o conceito de campo, o que você está falando... O perispírito é um todo. O perispírito é um campo. Então, ele, na verdade, tem um trecho de Kardec, não lembro onde, que ele fala que o fluido perispiritual penetra os órgãos do corpo orgânico, entendeu? Ou seja, quando você fala que a gente sai, você vai
tirando o perispírito, vai soltando e saindo por completo do corpo. Entendeu? Então, ou ele pode... eu acho que aí fica até mais fácil de pensar. Então você tem essas conexões com o princípio, elas se dão por um campo que é como se fosse um fluido. Então o nosso corpo está mergulhado num fluido perispiritual que é do nosso perispírito, que é o nosso perispírito. Eu posso não querer tirar o meu fluido dali, fica mais fácil de imaginar, entendeu? Então eu já estou enterrado lá e continuo querendo ficar com o meu fluido ali. Eu consigo? Acho que sim, né? Tanto que os caras ficam anos ali vendo o corpo ser... Ou seja, eu consigo fazer isso daí. Mas vamos um pouquinho mais para frente? Não, eu ainda quero continuar aqui no quarto, Então Satiro. fala. Ó, o que seria esses efeitos... aqui, ó. Pontos de que a gente vai contato estudar entre isso o daí corpo e lá o na perispírito. É o que a gente está falando. É isso aí. O corpo, ele morreu, tá, o corpo morreu e daí o espírito, aí dá o diagnóstico. O médico vai lá, ouve o coração, ouve a veia aqui, ouve o pulso, Isso. falou, parou de funcionar, morreu. Morreu. Aí dá o diagnóstico, né? Mas aí Morreu. a Aí vida você do espera corpo... lá umas horas para fazer o velório, e se a pessoa é doadora de órgãos, daí tem que correr lá para tirar Não, órgãos. mas aí é isso que o Os órgãos que falou, tiver, Rosângela. os órgãos que tiver ainda vida orgânica. Isso. Os órgãos. Então, esses pontos de contato entre o corpo e o perispírito, eu vou ler inteiro para... Tendo a vida orgânica cessado por completo, se ainda existem numerosos pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo, até que o laço esteja inteiramente desfeito. Isso. A alma poderá sofrer efeitos. Claro. Efeitos da Efeito decomposição. Da decomposição. Por que ela ainda está sofrendo efeitos? Por causa dos pontos de contato entre o corpo e o perispírito. É isso mesmo. É o que eu te falei. E quais são esses pontos de contato? Essa vida orgânica ainda que ainda tem. Ainda tem ali. Nos órgãos, né? Nas células, nos órgãos ainda tem. Agora, depois de 24 horas, daí não vai ter mais nada, né, Satiro? Foi o que você falou. Não. O que eu falei é o seguinte... Depois de 24 horas, não tem mais célula viva. Sim. Não, mas ele fala aqui ao contrário. Não, mas aí o que ele fala no 4 é o seguinte, ele fala o contrário. Orgânica, não tem mais nenhum nada. Passou-se um mês e você continua lá grudado, entendeu? Então, mas daí você tá com a sensação. Não. O espírito ele tem a lembrança da sensação de estar no corpo. Você está misturando? Não, ele não está no corpo, porque o corpo já se decompôs. Não tem mais vida orgânica ali. Não, ele está com a sensação, a lembrança de se estar no corpo. Não, você tá misturando as coisas. Ali ele está sentindo os efeitos do corpo se decompondo. Ou seja, o perispírito dele continua apegado à matéria, não se desfez o laço. Pela vontade do espírito. Porque já podia ter se desfeito completamente. Como eu não quero largar o osso, eu fico segurando o osso lá, entendeu? O pensamento dele liga ele ao corpo. O apego à matéria, o pensamento dele é isso. O perispírito, ele não pensa. Ele é comandado por mim. Eu quero continuar aqui, eu continuo ali. Aí depois, por isso que eu te falei, depois que ele solta, seja lá, levou anos para soltar. Aí começa a perturbação dele. Aí são sensações conflitantes, imagino que seja por aí. Outro debate, entendeu? São duas coisas diferentes. Durante a morte, mas eu continuo ali. Está morrendo ainda. Ele não se desprendeu do corpo dele. E o corpo dele não vai a lugar nenhum, ele não vai a lugar nenhum. É a vontade dele, ali, né? Volta. Ele fica ali. Lembrando sempre que o espírito ele não fica num lugar, né? Ele não é um lugar no espaço, né? É o pensamento dele, né? Não fica um lugar, ele não tem um lugar no espaço, não pode lembrar. É o conceito que a gente está desenvolvendo ainda de entendimento. Sim. A gente tem que imaginar que existe um lugar, mas não existe, né? De campo. Então, assim, se eu sou pouco evoluído, meu campo é pequeno. Isso a gente já sabe.
Se eu sou muito evoluído, meu campo é expandido, ele expande mais. Mas o meu perispírito tem um campo e ele penetra no corpo. E eu fico ali. Mas não tem mais vida orgânica. Não tem, mas eu quero continuar ali. Tipo assim, pô, levanta aí, zumbizinho, né? Vamos lá. Mas olha, a questão 17, ela traz justamente isso que o Satir estava falando, tem 2 momentos mesmo. Tem 2 momentos. Consiste na lentidão da separação da alma e do corpo, nas angústias que acompanharam a morte, que é o que a gente está falando até agora, dessa separação que não separa, que não sei o quê, blá, 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 e o despertar na outra vida na duração da perturbação. Então, são 2 momentos diferentes que o espírito sofre. Tanto que se a gente leu lá na frente, ele apresenta... Olha o recado, né? Olha o recado. O recado aqui, gente, desse 17 é duro, viu? Porque são 2 momentos. Tem mais coisa na frente. Aqui ele começa a dar... Ele vai conectando as leis, né? Olha um pouquinho mais, porque essa discussão do perispírito não vai se esgotar. Mas eu queria fazer só um comentário. Esse item que a gente está vendo, que é o item 4, será que é por causa disso que o pessoal fala que o suicida, quando rompe a vida física, ele fica por anos e anos conectado? Seria... Não. Isso daí é o discurso do movimento espírita. Não é pelo fato dele ter se suicidado. Normalmente... Sim, mas é que não é pelo fato o que as pessoas falam, não que eu acredite. Mas não é pelo fato dele ter se suicidado, não. Assim, normalmente, vamos distinguir 2 momentos, minha opinião. Primeiro, o pessoal diz o quê? Quando você se suicida, a sua força vital, o seu fluido vital ainda está elevado. Correto? Então diz isso. Mas isso não existe, tá? Não existe, mas eles acreditam, né? Não, mas que seja, não existe. Essa história de fluido vital, você interrompeu sua vida, você ainda tinha, lembra? Você tinha 20 anos de vida, você vai ficar 20 anos com o seu... Esquece. Exatamente. Agora, tem a ver com um dos itens que está aí, eu não estou com ele aberto aqui, que diz o seguinte, foi uma forma abrupta. Entendeu? Um acidente, né? E assim, porque percebe o seguinte, você fala assim, todo espírito muito inferior se suicida. Não tem nada a ver com muito inferior. É o item 2. É um erro normal. Esse é um erro a mais. O problema é de que ele te tira a oportunidade. Então eu posso até, imagino que eu posso estar mais evoluído e estar tendo um desprendimento mais rápido e cometer o erro de me suicidar. Um erro, não é um vício, não é uma, né? Não se tornou uma imperfeição. Pela primeira vez eu me deixei desesperar e fiz uma besteira. Só que é um erro que não tem volta, né? Não dá pra... não queria ter feito isso, não dá para voltar mais. Acabou, encerrou, né? Depois... Tchau. Tchau, deu. Game over. Então aí, mesmo eu fico pensando que pode haver uma situação onde ele pode se desprender rápido. Porque a evolução dele, de forma geral, é mais elevada. Naquele ponto ele errou. Mas a evolução dele é mais elevada. Aí se a evolução dele for menor, for pequena, sei lá, pequena, vai passar pelo item do sofrimento, de demorar para fazer, porque a evolução é menor. Aí o abrupta, pelo que ele fala aí, são extremos, né? Sempre provoca, não sei qual o termo, dor, desconforto, sempre provoca, ou seja, não interessa a minha evolução, no que eu encerrei a vida, a coisa, sabe? Eu tomo aquele susto, sinto aquele sofrimento, não sei qual o termo que ele está aí, eu não estou na página aqui. Pois é isso que eu entendo aí. Agora, cuidado, porque o pessoal fala muito isso, é um bom exemplo. Bruna. Você se matou, o fluido vital vai ficar... Você tinha mais 50 anos. Então você vai ter que gastar o fluido... Nossa, é terrível isso, né? Eles falam assim, que o sofrimento do... Eles falam assim, o entendimento deles, do movimento espírita. Que o sofrimento do suicida está ligado aos anos de fluido vital que ele tinha para gastar em vida e ele não gastou. Então ele fica sofrendo por causa desse restante de fluido. Nada a ver. Nada a ver com a coisa com a outra. Verdade. O sofrimento dele Nada é sofrimento moral. Deixa a Ariane falar. Vai lá, Ariane. É que o suicídio, o cara acha que se ele matar o corpo,
vai acabar todo o sofrimento dele. Aí ele mata e continua sofrendo. Ele fala assim, poxa, mas tá lá, eu morri, como é que eu estou sofrendo ainda? Então ele tem essa angústia. Exato. Perturbação junto com a angústia. Então ele não entende o que está acontecendo, porque ele achou que se ele... A motivação dele para se matar é essa, né? Para acabar com aquele sofrimento, com aquele problema. E ele continua ainda ligado com o dinheiro dele, ou com os filhos, ou com o sentimento que ele tinha de traição, sei lá por que ele se matou. Então, é complicado por causa disso. Aí ele fica confuso por anos, porque ele não entende como que o sofrimento dele não acabou. Aí eu acho que a perturbação deve ser grande. Sim. Eu acho que depois ainda deve ter uma perturbação grande, meu palpite. Eu não tenho nenhum dado para falar disso não em Kardec. Mas vamos em frente um pouquinho mais, senão nós já estamos especulando aí, e especulação não é ciência. A gente não aprendeu ainda. Vamos lá. 18. Um fenômeno muito frequente nos espíritos de certa inferioridade moral consiste em acreditar que ainda estão vivos. E essa ilusão pode prolongar-se durante anos, ao longo dos quais experimentam todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. É o que a gente falou um pouco aqui também, né? Quer dizer, ele ainda acha que ele está vivo. Mas você vê que ele coloca muito frequente nos espíritos de certa inferioridade moral, né? Então ainda estão... De certo ainda, né? Ele ainda estão muito ligados à matéria. Muito ligados. Ele fala a página para mim, por favor, perdi. 137. Tá. 19º. Para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é um cruel suplício. Certos espíritos estão mergulhados em espessas trevas. Outros estão no isolamento absoluto no meio do espaço, atormentados pela ignorância de sua posição e de seu destino. Os mais culpados sofrem torturas indescritíveis, tanto mais pungentes quanto não lhes vem o fim. Muitos são privados da visão dos seres que lhes são caros. Todos geralmente suportam com intensidade relativa aos males, às dores e às necessidades que fizeram os outros suportar. É um suplício para o orgulhoso ver-se relegado às últimas posições, enquanto acima dele, cobertos de glória e de festas, estão aqueles que ele desprezou na terra. Para o hipócrita, ver-se penetrado pela luz que põe a nu seus mais secretos pensamentos que todos podem ler, sem nenhum meio para esconder e dissimular. Para o sensual, ter todas as tentações, todos os desejos, sem poder satisfazê-los. Para o avaro, ver seu ouro dilapidado e não poder retê-lo. Para o egoísta, ser abandonado por todos e sofrer tudo o que os outros sofreram por ele. Terá sede e ninguém lhe dará de beber. Terá fome e ninguém lhe dará de comer. Nenhuma mão amiga vem apertar a sua. Nenhuma voz compassiva o vem consolar. Ele só pensou em si mesmo durante a vida. Ninguém pensa nele, nem o lamenta após a morte. Só a única ressalva que eu faço aqui é aquela que a gente fala sempre. Isto daí é tudo feito pelo próprio espírito, né? Não tem ninguém impondo nada para ele. Você vê as condições de vida que a gente se impõe. Né? Ou seja, eu vou para o mundo espiritual e me imponho essas punições todas aí pelo entendimento que eu não tenho, pela compreensão que eu não desenvolvi. Faz parte. Todos nós passamos de uma forma ou de outra por esse tipo de coisa, né? Só vou destacar... Pode falar. Só rapidinho. Aqui, o final do segundo parágrafo, ele fala assim, todos... Isso aqui que me confortou. Todos geralmente suportam com intensidade relativa os males, as dores, as necessidades que fizeram os outros suportar. Então, a gente vai suportar bem isso quando a gente morrer, se Deus quiser. Se você souber tirar proveito disso, se você tiver Sabe que eu fiquei pensando, Ariane? Eu acho que assim, como a gente vive, a gente morre
e a gente continua. É tudo que a gente cultiva, é tudo que a gente uma faz. É o continuidade, né? nosso universo, é o que nós estamos vivendo aqui. É que, na verdade, a gente se esconde atrás do corpo, atrás dessas coisas, mas nós estamos exatamente imersos naquilo que a gente constrói, que a gente vive interiormente, que a gente vai encontrar depois da morte. Não tem mais Então, dúvida. deixa eu te fazer uma pergunta, Eliane. Você construiria um mal que você não suportaria? Acho que não. Então tá aí. Consciente, não. Tá aí a tua Consciente resposta. não, gostei. Não, mas tá aí a tua resposta. Não, tá aí o mal ele é causado pelo É só quando eu tenho consciência. pelo uso do não irracional, das coisas, não da lógica, pelo uso não da lógica, né, do irracional. Então aí, todos geralmente suportam com intensidade relativa os males. Esses males vêm da onde? Das imperfeições, né? De você mesmo, não É das suas más escolhas, Más escolhas. Né? Então você não vai escolher para você uma coisa Ainda que bem, você né? não pode superar. Até porque você, percebe, você não tem conhecimento, talvez, para escolher algo mais do que você sabe. Que é o outro dilema que existe. Eu não posso escolher uma coisa que eu não conheço. É aquela frase, Deus não dá o fardo maior do que a gente pode carregar. Exatamente. Mas a verdade... É tipo assim, eu vou escolher o que eu penso que eu tenho condições de encarar, mas a gente chega aqui no mundo e se deixa perder pela personalidade, pelas coisas, né? Que você conhece. A gente se perde, né? A gente fica um tempo perdido. Eu acho que a gente fica um tempo perdido, depois a gente recupera. Né? A gente desperta. É que assim, Bom, esqueci o que eu ia falar. Mas é basicamente, eu fico prestando atenção, porque assim, se você tem que ler isso pensando que somos nós que estamos no controle. Não tem ninguém no controle. E a frase que você falou, Deus, ela é perfeita. Exatamente isso. Só que aí a leitura, o paradigma influencia na leitura. Que é Deus? Deus são as leis morais que a gente vive. Isso, também. É isso. É entendeu? isso. Ou seja, então, não é um indivíduo pra mim mandando. Mesmo. Não é um indivíduo mandando. Não, eu não consigo, porque assim, o que você não suporta? Você não suporta o que você não conhece. Presta atenção. Se eu não conheço alguma coisa, pode ser que daqui a 1 segundo ou 5 anos, isso vai acabar. Mas eu não conheço. Eu não sei se vai acabar em 1 segundo, ou seja lá quando for. Então isso daí me dá uma dor insuportável. Entendeu? Dá uma dor insuportável. Agora, se eu não conheço, como é que eu vou imaginar uma coisa que eu não conheço? Entendeu? Você só imagina o que você conhece. Mas se você conhece, você sabe mais ou menos, inclusive que vai demorar. Mas você sabe, entendeu? Você fala, isso aí. Aí você começa a pensar naquilo e pode falar, pelo jeito isso aí é uma dor eterna. Seu conhecimento qual é? Deus me puniu e eu vou ficar aqui eternamente sofrendo. Algo assim. Aí o seu conhecimento é esse. Aí você usa o seu conhecimento e fica lá o quê? Sofrendo uma pena eterna por algumas vidas. Depois acaba a pena eterna sua, entendeu? Você acaba descobrindo que tem mais coisa. Até porque você volta. Tem chance de ver outras coisas, entendeu? Né? Então, só esse cuidado daí. Mas essa frase é boa, né? Relativa aos males, né? Me chamou a atenção aqui também do egoísta, né? Ele só pensou em si mesmo durante a vida. Ninguém pensa nele, nem o lamenta após a morte. Né? Mas a gente sabe que os bons espíritos não desistem dele, porque tem uma compreensão maior do que a gente que ficou aqui na Terra, né? E vão estar ali auxiliando ele assim no momento que ele despertar, que ele aceitar, que ele despertar. Vai estar ali auxiliando ele o tempo todo. Na verdade, eles estão sempre com a gente, né? Estão sempre dando uma dicasinha pra gente. A gente, você vê aqui, ele diz claramente, é a gente que cala eles. É a gente que não quer ver, é a gente que não quer ver. Assim, não me é permitido, olha só, ver os meus familiares que eu deixei. Quem cara pálida que não permite? É você mesmo. Que é o que ele fala aqui.
Então, se você aceitar essa afirmação como havendo alguém que permite ou não permite, lá vem os missionários. Lá vem de André Luiz. Ou seja, não existe. Isso mesmo. Não existe, entendeu? Quer dizer, é você mesmo. Que tá tudo isso aqui, é você fazendo para você. Eu estou sofrendo porque eu não consigo ver os meus familiares. Que você não quer ver. Que você não conseguiu a condição, talvez, de ver, ou não quer ver, sabe? É você mesmo que está se aplicando a punição. Ou não se acha merecedor, né? Não se acha merecedor, não sabe como fazer, ou porque está apegado a alguma coisa que não te ajuda a conseguir fazer isso. Verdade. Então, a própria ignorância de um fato das leis morais, falta de razão, faz com que você acredite numa coisa e não consiga fazer outra. Então, assim. Perfeito. Mas, ó, gente, esse problema que nós temos, assim, com a personalidade de passar anos sofrendo até você compreender que você também erra, que você também é imperfeito, que você também comete erros. Aí você fala assim, caramba, que eu tô querendo que o outro seja perfeito se eu não sou. Aí cai a ficha, aí você para de ficar pegando no pé dos outros. É o começo, né? Aí você vai cuidar da sua própria vida. Né? Eu falo isso porque é experiência minha mesmo. Ficar anos sem falar com a pessoa, magoada, né? É isso mesmo. Perdoar, eu nunca pensei nisso, porque para mim quem perdoa é Deus. E aí hoje eu já tenho o entendimento que nem Deus perdoa, porque não tem esse negócio de perdoar. Deus, ele acredita na gente, ele sabe que a gente vai dar certo. Você vê a noção do perdão, né? Como ela é equivocada também, né? Sou eu esperando alguém me autorizar a me melhorar. Pelo amor de Deus. Eu não preciso de ninguém para me melhorar. Heteronomia na veia, né? Na veia, heteronomia em dose dupla, entendeu? Concentrada. Aí, e sim, a gente leva, numa vida a gente pode, ou a gente tem milhões de vidas. A gente já veio de milhões de vidas para chegar nesse estado lastimável que a gente vive hoje, encarnado. E vamos ter mais uns milhões de vidas para melhorar um pouquinho, entendeu? Para melhorar um pouquinho. E outra coisa também, da gente olhar certas pessoas e falar assim, caramba, eu não tenho afinidade nenhuma com essa pessoa, eu tolero ela, sabe? E aí fica aquele mal-estar, tipo, eu não tenho vontade de visitar essa pessoa, eu não tenho vontade de convidar ela para vir na minha casa, eu não tenho vontade de nada com ela. Aí, tipo, caramba, acho que eu tô errada, né? Eu tô me achando muito isso aqui. Não é, você não tem simpatia, de pensamento. Mas a psicologia humana já explica isso, né? Simpatia, não tem simpatia espiritual de nada aquela pessoa. Isso não significa que você nunca vai ter. Porque aquele espírito vai melhorar e você também. Aí eu acho que isso, a psicologia humana já explica isso, né? Projeção, né? Você vê nela aquilo que você é. Ou então você ficar insistindo num relacionamento com uma pessoa que não tem nada a ver com você. Os dois ficam se machucando. Ou então você vai pela... Minha avó dizia, 2 bicudos. Pois é, Rosângela. Falar assim, o que Deus unir, o homem não separa. Tem uma parte dessa no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem que estudar com ressignificação, né? O que Deus juntou, o homem não separa. Nossa, tem que estudar com ressignificação. Não, mas essa aí... Não, mas lá não está colocado como obrigação. Lá está colocado os limites, né? Não está colocado como obrigação. Ainda mais nos dias de hoje, né, Sueli? Esse negócio de relacionamento tóxico e... A pessoa tem um ganho secundário quando ela permanece. É um ganho secundário. No final das contas, é assim, a gente tem as nossas diferenças, e é o que você falou, Rosângela, muitas vezes você deixa porque você já não encontra mais vontade, enfim, de dividir nada com aquelas pessoas. Mas, na verdade, por um outro lado, se a gente for pensar na vida do espírito e tudo mais, isso tudo é passageiro, né? São situações que acontecem e que depois você ressignifica, e aí, como diz o Sátiro, você entende que existe uma série de projeções, ou então não, né? Às vezes a pessoa faz... Falta de conhecimento só, né? De conhecimento, você vê... Falta de conhecimento. É sempre algum degrau que a gente tem que trilhar, né, para poder conseguir se harmonizar com as demais criaturas, né?
tudo bem que esse se harmonizar com as demais criaturas também não é uma imposição, eu não preciso de fazer isso, eu não preciso buscar esse resultado, né? Eu tenho que estar aberto simplesmente, mas não ficar, entendeu? Falar, eu vou gastar uma vida inteira para que essa pessoa goste de mim, gente, não existe isso. Às vezes não dá. Também tem essa Às vezes carência não dá. aí, né? Você não tem esse ponto, se você não se desenvolve naquela vida, você não vai conseguir fazer isso, não é por culpa da pessoa. É por culpa da pessoa. Mas lá na frente eu vou conseguir isso, pronto. Aí cadê a pessoa? Já foi embora, já está em outro lugar. Já está em outro lugar. Em outro plano, em outro planeta. Em outro plano, Isso daí, para mim, tem muito a ver com a questão que eu mais gosto, né? Que é o bem e o mal. Ou seja, aí isso ajuda a gente a compreender que o bem e o mal estão dentro da gente. Ninguém faz mal para mim. Eu vou dar um relato rapidamente. Eu leio nas pessoas o mal. Eu leio, tal fulano fez isso. Eu acho que ele fez o mal para mim. Aí uma pessoa do seu lado sofreu a mesma coisa que ele. Ele vira para você e fala assim, nossa, ele me ajudou muito com isso. Aí? Então o mal não está na pessoa, nem o bem. Está em cada indivíduo. A forma como lógico. eu leio, que a gente está falando aqui, como eu evoluo, a minha evolução moral. Para mim isso é um desdobramento disso, entendeu? Mais sutil. Lógico que tudo que a gente está falando aqui não diz respeito existe duas pessoas ou 3 pessoas, sei lá, que desenvolvem uma relação tóxica, violenta, não é disso que a gente está dizendo. Existe a necessidade de haver um período de distanciamento, de segurança, enfim, tudo isso que a gente não está falando disso, a gente está falando de questões da alma, né? De como a gente vai buscar para se harmonizar, para cooperar em relação às outras pessoas, sempre entendendo que a gente, né, que o que a gente precisa superar somos nós mesmos, os nossos, né, as nossas, nossos apegos, as nossas limitações, sei lá. Por exemplo, isso um relato breve. Eu tô há 28 anos casada, né? E eu saí de casa, eu tinha 20 anos. Então, se eu tô há 28 anos casada, eu tenho mais tempo aqui nessa vida que eu escolhi para mim. Escolhi 2 vezes, né? Escolhi lá na vida espírita e escolhi de novo. Aí eu nunca tive afinidade com algumas irmãs e irmãos, né? E eu me sentia muito culpada de depois de casar não ter. Assim, nossa, a gente quase nunca se fala, às vezes fica anos, sabe? E quando a gente convivia junto, não tinha afinidade. Eu era o extraterrestre. Eu era totalmente diferente de todos eles. Meu papo não interessava e o deles também não me interessava. E nunca interessou e continuou não interessando. Então, assim, se precisar de mim para algo grave, uma companhia, eu tô aberta. Eu saio daqui, eu faço o que for. Mas só para ficar aquelas conversas chatas, não, eu não me permito. Porque eu acabo falando coisa que pode magoar eles, ou eles podem falar alguma coisa que pode me magoar. Então, nossa, é um sofrimento terrível. Agora não, está diminuindo bastante, porque eu estou ganhando esse entendimento. Nossa, já diminuiu assim 70% esse sentimento de culpa, porque eu não convivo com meus irmãos e as minhas irmãs. Não vou na casa deles, eles não vêm na minha. A gente se fala assim, telefone, oi, tchau, tudo bem, tudo bem. Mas está diminuindo, porque essa questão de afinidade. É afinidade de espírito, não é de personalidade, é de individualidade. Né? Mas é o que você falou, agora, você consegue agora para a gente estar pronto, agora para a gente estar pronto para servir, para ser útil, é para todos, não é só para os meus irmãos e para minhas irmãs, para meu pai, é para todos. Qualquer pessoa que te solicitar, a gente está, se possível, né, poder auxiliar de alguma maneira. A coisa está aí. Então, já diminuiu bastante esse sentimento de culpa e vai diminuir totalmente. É porque a culpa não tem que vir de uma causa. Nada tem que vir de uma causa externa. Nada vem de uma causa circunstancial. Eu sinto que a culpa é minha, entendeu? Pois mas ao mesmo tempo que eu fico assim,
Mas, Rosângela, por que você não vai lá, conversa, mesmo que for de bobagem, assunto que não te interessa, que te contraria? Nem que for para eles ficar falando que vou dar um extremo, né? Nem que for para eles ficar falando que o bolsonarismo é ótimo, é o Messias, é o prometido e tal. Fica lá, escuta, não dá sua opinião, fica quieto. Não, a gente fica se maltratando, não dá para ficar em silêncio. A gente fica se maltratando. Então, só quando for questão útil, eu saio daqui de onde eu tô, que eles moram tudo longe. Manter o autorrespeito, né? Eu acho que assim, a gente uma tem questão tanta de coisa. doença, uma questão financeira, eu tô aqui, mas para outras coisas não tenho afinidade nenhuma. E também a gente não é obrigado, né? Acho que a gente tem tanta demanda. Não dá para a gente perder nosso tempo. Às vezes, eventualmente, alguma coisa, um almoço de família, eu conto no relógio as coisas, né? Já tive uns embates muito loucos já com família, mas depois que eu comecei a estudar, ainda assim levei muita pedrada. Mas, assim, eu chorava quieta, teve uma vez no churrasco, chorei quieta por uma situação lá. Aí eu falei para uma pessoa, né, que estava lá, falei assim, não, essa pessoa é assim mesmo, tá tudo certo. Fui embora, fui para casa, e depois essa pessoa que me jogou pedrada essa semana me trouxe palavras muito boas, né? Então você vê que o tempo que você leva para buscar essa autocompreensão, esse amadurecimento, o autorrespeito, da gente se respeitar. Então, ninguém obriga nada. Às vezes a gente vê uma pessoa de fora falar, mas você não fala com ciclano, não sei o quê. Não, é a gente que tem que determinar isso, a gente tem que se sentir bem, porque se eu me sinto bem no lugar, aquilo vai ser proveitoso. Até mesmo as coisas que venham de oportunidade, de crescimento, elas vêm quando você está propício para aquilo, e não nesses momentos que você está ali contrariado, né? A gente acaba trazendo de sabor para a gente, porque a gente quer atender todo mundo, mas não dá, né? Eu acho que tem aí essa questão do autorrespeito mesmo. Eu vou fazer vocês pensarem um pouco. Eu acho que esse atender a todo mundo nosso é a mesma mania sabe quando a gente quer receber as ordens de alguém? A gente quer dar ordem para alguém também. Então, ou seja, isso daí, na minha opinião, minha visão, né? Desculpa, nem opinião, visão. Isso não é respeitar o outro. E quando você não respeita, vamos voltar para, né, qual é a lei máxima que existe? A do amor, caridade. E respeito, na minha opinião, é o que vem antes. Você não pode não respeitar alguém, por mais errada que ela tenha uma escolha, na sua opinião, aí é sua opinião. Porque nós não somos espíritos superiores, entendemos tudo, sabemos tudo e não temos emoção. Nenhum de nós aqui. Então, assim, quando você não tem respeito, você já está saindo, entendeu? Da lei da caridade, da lei do amor. Então a gente tem que aprender, o conhece-te a ti mesmo. Vocês estão falando aí, o conhece-te a ti mesmo. Exatamente. Ou seja, quando eu quero que alguém me faça alguma coisa, ou eu digo que eu quero que a pessoa faça de uma forma que eu estou dizendo, eu não estou respeitando a pessoa. Então o problema não é no outro. O problema é em mim. Agora, do outro lado, como nós não somos perfeitos, eu penso exatamente como vocês. E tenho também problemas graves com meus irmãos. Gravíssimos, entendeu? E é o que eu chamo de viva e deixe viver. Ou então a síndrome da velhinha na esquina, entendeu? Eu estava pensando nessa frase. Ou seja, você tem hora que você não tem a capacidade de ajudar os outros. Você não consegue. Por quê? Porque você naquele ponto não consegue se ajudar. Como é que você vai ajudar alguém se você não consegue nem se ajudar naquilo? Entendeu? E tem vezes que você sabe ajudar, mas a pessoa não quer ser ajudada naquele ponto. E aí aí é onde entra a síndrome da velhinha na esquina, entendeu? Do escoteiro, né? Sabe a história, né? A velhinha não quer atravessar a rua. Deixa o cara com as crenças dele,
com que a evolução é dele. É ele que vai evoluir. Você não consegue fazer com que ele evolua. É o que eu falo o tempo inteiro. Pode ser teu filho. Se ele quiser se arrebentar, ele vai se arrebentar. E você não tem o que você possa fazer. Exato. Entendeu? O que você pode... O que você... a única conclusão que eu cheguei, eu falei isso com meu filho esses dias. Eu falei assim, meu filho, a única coisa que eu posso fazer por você na vida é o seguinte. É dizer que eu estou aqui se você quiser conversar. Eu tenho algum conhecimento. O meu conhecimento é seu. E o que mais? Mais nada. Não posso fazer mais nada. Porque eu posso ter exatamente o conhecimento perfeito para ele sair da situação. Digamos que eu tenha. Mas eu dou e ele não usa. Entendeu? Aliás, era para ele estar aqui hoje estudando com a gente. Você está tentando... Não precisa falar para transmitir mentalmente. Ou você abre o microfone, ou você fecha a boca e transmite mentalmente, Rosângela. Abre o microfone. Caramba, eu tô falando aqui sozinho. Eu não vi que eu tinha. Fala, Rô. É assim, ó. A gente tem mania de fazer assim, ó. Se eu tivesse no seu lugar, eu faria isso. Essa frase não, eu não uso mais. Porque eu já identifiquei. Não Quando eu for falar né, isso, eu falo, tem algum erro aí. Esse negócio de eu estar no lugar do outro. Parou. Não faz sentido. Se eu tivesse no seu lugar. Não, e você percebe que tem gente que define esse discurso como empatia. E não é empatia. Não é empatia, não. Não é empatia, é falta de respeito, no mínimo, entendeu? Você está querendo que a pessoa faça o que você acredita que ela tem que fazer. Como se você fosse um ser que tem a compreensão. Como se você fosse a referência, né? Está ocupando o lugar errado, né? A gente toda vez. transmite compreensão pro outro. O outro é que vai compreender por si. Justamente. O outro é que vai compreender no seu tempo. Quando a gente se coloca como referência, a gente já está errando. Já está errando. Não, inclusive, primeiro, tá errando com você mesmo. Porque se eu sou referência, nesse ponto eu não tenho mais nada a aprender. Aí tu começou a caminhar um caminho pro inferno. Aí a vaidade, falar melhor a vaidade já começa... Toda vez que a gente se coloca como referência... Não, e aí a vaidade, já começa a vaidade, já começam os vícios, entendeu? Não, eu não preciso falar, eu não gosto de falar sobre isso porque vocês não me entendem. Vocês nunca me entendem. Vocês fazem da maneira errada. Olha só. Começa a pegar as frases. São frases comuns. Em discussão de família, só sai frase assim. Aí, assim, eu já tive chance de quebrar a família dizendo assim, eu não tenho nada a ver com o que você acha. Eu tenho a ver com o que eu acho. Então, o que você está falando não é referência para mim. Como não? Você não vai fazer o que todo mundo está dizendo que você tem que fazer? Eu falei, façam vocês. Eu vou fazer o que eu quero fazer. E não o que vocês querem fazer. Vocês querem fazer, façam. Vocês já fizeram isso? Porque também tem o seguinte, muitas vezes as pessoas... Aí é a minha frase mais sagrada que existe. Nós somos aquilo que fazemos e não aquilo que falamos. Sim. Aí essa frase lá em casa é um inferno. Quando eu abro a boca para falar ela, o nego já fica zangado lá em casa. Fala assim, uma coisa é você me falar, outra coisa é você fazer. Você tem certeza que você faz isso que você me falou? Aí a pessoa, na hora, se sente atacada. Por quê? Eu estou apontando uma coisa nela que nem ela mesmo parou para pensar. Ou que ela sabe que ela não faz como ela fala. Entendeu? Mas eu não acusei ninguém, eu só fiz uma pergunta. Falei assim, só estou perguntando, não precisa ficar chateado comigo. Estou perguntando se você faz o tempo, se você faz o tempo todo isso que você acabou de me falar. Você faz. Sabe o que eu acho interessante, gente? Assim, quando a gente aí começa a pessoa pensar, já se perde, entendeu? Que assim, a gente não precisa ter afinidade com as pessoas exatamente. Que amor fraternal não se confunde com afinidade. A gente pode sentir amor fraternal e pode não ter afinidade. Essa história de afinidade é muito materialista. Exatamente. Se a gente a nossa visão de afinidade, né? Com determinada pessoa, porque de repente a gente tem um trabalho para fazer com uma e não com outra, e não quer dizer que a gente não possa fazer com a outra, que você não tem tanta, porque a gente vai, se a gente levar isso tudo para a fraternidade, todas as outras coisas ficam menores.
E na família, se a gente for pensar, são reunidas várias pessoas que às vezes pensam bastante diferente, têm gostos bastante diferentes, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade de aprendizado. Porque eu não aprendo com quem pensa igual a mim, gente. Igual a mim, copia e cola. A gente vai ficar dividindo a mesma coisa. Eu vou aprender com aquele que me traz um conteúdo diferente, me põe para pensar. Será que isso é? Será que isso não é? Será que isso não sei o quê? E aí tem que respeitar o que vem do outro, né? Entender. E aí, quando eu consigo ouvir, eu consigo aprender também. E aí, quando eu consigo falar de uma maneira que não seja de imposição, eu também aprendo, entendeu? Porque aí eu consigo cavar caminhos que sejam mais de cooperação e não sejam impositivos. Então, a gente se culpa e é uma bobeira, porque tudo isso é um campo vasto de aprendizado. Se a gente começar a pensar, a perceber todas essas questões, não como problemas a serem superados, mas oportunidade de aprendizado para que a gente possa ampliar a nossa visão, as coisas começam a ficar mais fácil. Por que eu preciso estar exatamente ao lado dessa pessoa? Não preciso. Mas como ser cooperativo, eu posso colocar, eu assumo para mim essa questão de eu devo, o dever do bem, né, de cooperar com todos. Então, eu acho que mais, sei lá, é o que eu penso, assim, que eu tenho pensado ultimamente, né? Mas eu acho que o ponto não é só o que a gente... o nosso pensar é individual. É o conhece-te a ti mesmo. Entendeu? Então a gente tem que identificar isso daí. Você vê? Quer ver? Eu vou instigar vocês. Aqueles 3 pontos famosos que a gente fala o tempo todo. Se o espírito... Todos nós convivemos com espíritos que são inferiores, que nós ajudamos, com aqueles que são iguais, que nós cooperamos, com aqueles que são superiores, que nós pedimos ajuda. Então vamos lá, eu tô aqui, tem um inferior, ele me pediu ajuda? Não, mas eu tenho a obrigação de ensinar ele. Opa, não é isso. Você tem a obrigação, mas se ele quiser ajuda, respeita ele. A gente tem o dever moral é o que a gente estudou lá no estudo de segunda-feira lá com a Genesi. A gente tem sofrimento moral pelo mal que a gente faz ou não faz. Fez e pelo mal e pelo bem que a gente deixou de fazer. Sim, aí é que é o ponto. O bem e o mal estão aonde? Estão na pessoa? Estão dentro de você. É eu pensando comigo. Não é você pensando contigo, está dentro de você. Pela escolha equivocada que você fez para você. Ou eu posso ter um sofrimento moral porque eu deixei de fazer o bem para aquela pessoa que eu sabia que eu conseguia fazer, mas eu, por várias caraminholas minhas, eu falei, não, é melhor eu ficar afastada, é melhor eu não falar nada, não fazer nada. Pois é, mas sempre você, isso não afeta o outro. Agora, quando eu quero chegar para o outro e fazer o bem para ele, vou te fazer o bem. Faz isso aqui que tá bom, porque você não está sabendo fazer. Isso não é o que diz. O que diz não é cooperação. Não é falar, isso né? Não é cooperação. Isso não é pedir. Ele não te pediu ajuda nenhuma. Não é falar. Não é falar para a pessoa, faz isso que vai dar certo. Não é falar. Não, mas eu tô falando do momento da relação. Sim, você tá certa, mas eu tô falando de outro estado. Relação. Quando eu tô em relação com os espíritos, como é que eu me relaciono com os que são inferiores? Eu quero dizer a eles o que fazer? Não. Não tô querendo resposta. Mas se eu quero dizer a ele o que fazer... É heterônimo. Você tá para uma relação heterônima. Agora, se ele vier me pedir ajuda num ponto e talvez eu possa ajudar, porque ele não sabe se eu posso ajudar. Pode ser que eu não possa ajudar. Uhum. Aí nós vamos descobrir que estamos no mesmo ponto. E daí nós dois queremos cooperar. Ou não. Estamos no mesmo ponto, mas nós dois não queremos cooperar. Não tem nenhum problema. Não cooperar nesse sentido, se um não quer, dois não brigam. Aí você fala assim, eu tô na mesma situação que você, eu também não sei. Vamos procurar quem sabe?
Não, não Quem é, pode nos não é ajudar? nesse, não, mas não é nesse Procurar quem sentido. pode nos ajudar. É no sentido assim, de nós dois podemos nos unir para ajudar outros, para poder ajudar outros a ter o entendimento que vieram pedir nossa ajuda. Podemos cooperar para fazer um mundo melhor. Mas se eu não quero cooperar com você, eu também posso não cooperar com você, eu coopero com outro. Nossa, Porque tem nós não isso. somos perfeitos. Aí entram essas afinidades materiais, aonde eu me sinto melhor ou pior com esse ou com aquele. Por quê? Porque nós não somos perfeitos, isso é natural. Nós não temos o entendimento de tudo. Entendeu? Ou seja, se você é uma pessoa egoísta e eu não sou egoísta, nós não vamos conseguir atuar juntos. Entendeu? Vai ter liga, né? Mas se você é egoísta e eu sou egoísta, nós vamos talvez conseguir fazer um belo egoísmo juntos, entendeu? A gente não se bica, a gente age igual. Mas eu tô falando sério. Vocês já tiveram grupos de amigos que você olha e fala, meu Deus, como são parecidos. E todos parecem que têm... Para perceber. Todos parecem que estão caindo no mesmo erro. Sem querer julgar. Não se meta para dizer para ele que ele está errado. O problema é deles. Cego contra cego, né? Um cego... Isso, um cego guiando o outro, entendeu? Assim, nada contra. Sabe? É nesse momento que se você está disponível e a pessoa não quer conversar contigo, aí você vai lá dizer para ela, não, peraí que eu vou dizer para vocês, são todos cegos. Eu vou te ajudar. Funciona, a pessoa não quer ver. A pessoa não quer ver isso, entendeu? Ela não tá nem aí. Aí você pode botar isso, se você quiser, no item familiar que a gente tá falando. Vai lá pro teu irmão e chega para ele para dar um conselho. Ele não quer o teu conselho. Primeiro. Segundo, pode ser que ele já esteja fazendo o que você acha que ele deveria fazer, mas que você não faz. Aí eu chego e digo, desculpa, cara, eu já faço isso. Você tanto não sabe o que está falando, que você faz isso que você está falando. Aí é o diacho da projeção, né? A gente projeta no outro aquilo que a gente faz. Pode olhar. Normalmente quando vem te dar lição de moral, é ele que precisa da lição de moral. Não é você. Não que você não precise, mas ele com certeza precisa. Você vai olhar e falar assim, não, desculpa, mas você não faz isso. E, sabe, não adianta eu ficar dizendo para a pessoa os momentos que ela não faz isso. Não adianta, essa discussão e ela não quer enxergar um momento. Você pode dizer, olha, cuidado que você tem que se analisar, porque você não faz isso que você está mandando os outros fazer. E pronto, deixa a pessoa pensar. Um dia ela vai se tocar disso, ela vai ter a compreensão. Aí nesse dia ela vai lembrar que você falou aquela velha história. Eu penso assim, entendeu? Porque senão, aí você vê como a gente inverte os papéis facilmente, que o nosso mundo é basicamente heterônomo, a gente fica querendo ensinar os outros. Falei, pô, mas você já não tem bastante trabalho com você? Porque fica querendo ajudar mais um, mais 10, mais 20, mais 30? Se eu ajudar eu mesmo, vixe, tá de bom tamanho. Esse é o ponto. Então, entendeu? a Sueli falou da questão da individualidade, o Satiro falou individualidade da personalidade, né? Mas tem aliás, afinidade. Afinidade da personalidade e afinidade da individualidade. Quando eu falei afinidade, eu falei da individualidade, que é a afinidade espiritual. E que Mas quando é afinidade de personalidade, é tipo assim, eu gosto de vermelho, então eu vou me juntar com pessoas que gostam de vermelho. Eu gosto de gato, não gosto de cachorro, então eu vou me afinizar com pessoas que gostam de gato. E assim vai, né? Eu gosto de andar de bicicleta, não gosto de andar de carro. Aí eu vou me afinizar com pessoas que gostam de andar de bicicleta. Agora, a afinidade espiritual é de sentimento e de pensamento. E o sentimento não está evidenciado e o pensamento também não está evidenciado. E aí você vai se juntando com as pessoas, daqui a pouco vocês estão falando das mesmas coisas, né? Os pensamentos ali têm as mesmas ânsias, e os sentimentos também são parecidos. Então, se afinizou naturalmente. Então, o que é um pouco ainda a causa de sofrimento para mim é esse meu pouco entendimento em relação a essa afinidade espiritual com a minha família.
Porque vem aquela questão religiosa de que, não, é sua família, entendeu? É sua família, não tem, você tem, mesmo que você não suporte, não tolere, você tem que ficar junto, tem que ficar, não, né? Relacionamento tóxico. É. Então, a gente tem que diferenciar esse tipo de afinidade material, afinidade espiritual. A espiritual, ela acontece naturalmente, e a gente vai percebendo, né? Tem pessoas que têm afinidade espiritual, mas que tá junto com a que tem afinidade material também. Acho que a gente tem que achar o termo do espiritismo para descrever isso que você está chamando de afinidade espiritual. Eu não estou agora imaginando qual o termo que a gente vive, que é melhor dito, usado aí, para a gente entender melhor. Porque assim, a gente está entendendo o que você está dizendo. É que agora eu não vou lembrar, com certeza está no livro dos Espíritos. Pode não ser essa palavra, vamos dar uma pesquisada sobre afinidade, mas tem uma então. palavra lá. É uma boa. Alguém tem mais algum ponto para encerrar nesse 19? Para a gente encerrar aqui. Na próxima a gente faz o 20. Alguma coisa mais? Então tá bom. Então vamos encerrar aqui no 20º ponto. No ponto 20. Tá? Bom final de semana para vocês. Quem for à tarde, lembrem que hoje a gente vai fazer às 4h30 o estudo. Que tem Paulo, das 2 às 4h30, mais ou menos. Das 2h30. Tem live com Paulo hoje? Tem. Tá lá no Facebook. Nossa, eu não tô sabendo, hein? Tá lá no Facebook até publicar. O próprio Espiritismo Paulo publicou. para todos? O próprio Paulo publicou lá. E aí a gente vai assistir as 2 horas até as 2h30 até as 4h30. Ele inclusive publicou o link do Zoom. Tá lá, é só clicar no link que você já vai pro... Ele tá aprendendo, né? Porque esse negócio de ter que ficar copiando o link de imagem é algo horroroso, né? Nossa, eu gostei do estudo de hoje junto com terapia, né? Muito terapia em grupo. A Bruna tá ajudando bastante, gente. Devagarzinho. Nossa, muito É bom. bom a gente... Todo mundo, cada um aqui traz um vulnerável, entendimento né? diferente. Muito bom. Cada um traz um vulnerável. entendimento diferente da coisa. Por isso que é estudo, entendeu? Essa é a diferença. Se a gente se mantiver no alvo de estudar em Kardec, olha a riqueza da coisa que a gente tem. Nossa, muita coisa a gente tem. E Kardec já é muito. Aí mas se você ficar em Kardec, já tem muito trabalho pra gente aí. Mas cada um pega um pouquinho e traz, e a gente vai devagarzinho evoluindo. E ao mesmo tempo vamos salvando a Sueli. Né? Ela está se melhorando, ela está quase não indo para o inferno cristão, mas ela vai chegar lá. A gente, inferno cristão, não, pelo amor de Deus. Na hora que chegar os exemplos do livro, ela vai, rapidamente evoluir. Ó, eu prefiro pagão, viu? Não, eu tô falando satiro, pelo amor de Deus. Não, é o cristão, ela tá no cristão, ela já evoluiu pro cristão. Poxa, alivia um pouco. Então tá bom, gente. Gente, tchau pra pessoal. vocês. Tchau, Bom final de amigos. semana. Até mais. Tchau, Bom final de tchau. semana pra todos. Tchau, tchau.